Querida, muito bom você estar aqui, você que está nos visitando, estar com você aqui nessa noite. E seja bem-vindo à Igreja do Calvário, você que nos visita. E hoje é um dia especial porque nós estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens, Recomeços, né? Nós iniciamos ela há alguns meses e hoje nós chegamos ao fim desse ciclo e fechando ele mais uma vez. E foi um ciclo em que Deus falou conosco, um ciclo em que Deus realmente tocou o nosso coração. Mas a grande notícia, na verdade, é que Ele não vai deixar de falar com a gente, nem hoje, nem durante a nossa existência, né? Porque a sua palavra é viva e eficaz. Então é o fim apenas de uma série, mas nós teremos outras séries e nós realmente ouviremos mais e mais da voz de Deus. Mas como que foi único assim a gente poder ver através da Bíblia, através da própria palavra de Deus, pessoas comuns, das páginas da Escritura, gente como a gente, que a gente sempre tem falado aqui, gente como a gente. E como que Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de graça, de que Ele está conosco, e de que o interesse dEle é nos mudar, é nos transformar, é nos fazer recomeçar novamente no Evangelho. E hoje a gente vai finalizar nossa série com uma outra personagem tão comum quanto qualquer um aqui nessa noite e qualquer um que a gente viu nesses domingos aqui. E para isso a gente vai ler a passagem lá do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A gente está sendo apresentado, a gente vai parar por aqui, deixa a sua Bíblia aberta, ou você pode acompanhar aqui, mas a gente vai lendo daqui a pouco, voltando ao texto. Nós estamos sendo apresentados a uma história, e daqui a pouco a gente vai ver o quanto que essa história ela é extremamente importante para todo o enredo da Bíblia, a história que nós estamos lendo aqui. E nós temos no início do texto um homem chamado Eucana. Apesar dele aparecer no texto, ele vai apenas nos ligar a personagem que nós queremos conhecer hoje. E o personagem que nós queremos conhecer hoje, a personagem é Ana, o nome dela. Uma dessas mulheres de Eucana. O versículo 2 do texto que nós lemos nos apresenta ela, mas nos apresenta ela com uma nota muito especial, dizendo que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos.
é um detalhe especial sobre a vida de Ana. E nós somos apresentados a Ana e já sabemos de uma notícia triste. Ela era estéril. E por que o autor se preocupa em nos contar uma história de uma mulher infértil, estéril, no início desse livro? Existe um contexto aqui por trás de tudo, queridos. Ser estéril, naquele contexto, tinha um significado a mais, sabe? Em Israel. Ser estéril em Israel tinha algo diferente do que ser estéril em outros lugares. E ser estéril é ruim em qualquer lugar. Mas em Israel tinha um significado a mais. Havia uma promessa antiga que se passava de geração a geração. A promessa que foi dada à primeira mulher, Eva. Lá em Gênesis 3,15, de alguém que viria e acabaria com todo o mal, com todo o sofrimento que um dia Adão trouxe ao pecar. Alguém que seria o Salvador, ou o descendente da mulher, que viria também da descendência de Abraão. Sempre que nascia uma criança em Israel, surgia a pergunta: será que vai ser ele? Agora, sem filhos, não tinha nenhum futuro para o povo de Deus. E fundamentalmente também não havia nenhuma esperança para o mundo. Então, não poder ter filhos era uma tragédia pessoal, exatamente como é hoje, mas naquele tempo também trazia um sentimento de exclusão dos propósitos de Deus no mundo. Se você era estéril, então parece que você não fazia parte do que Deus queria fazer. Era assim. Fora que também não trazia nenhum amparo para o próprio futuro da mãe, daqui a pouco nós veremos isso. E nós temos aqui diante de nós, então, uma mulher estéril, Ana. E o texto continua contando mais sobre a situação dela para a gente. A partir do versículo 3 diz que todos esses anos, esse homem ia da casa dele para o templo, lá em Siló, e oferecia sacrifícios por ele, pela família dele, por Penina, sua outra mulher, pelos filhos de Penina, mas para Ana ele dava porção dobrada, porque ele amava Ana, mesmo que Deus tivesse deixado ela estéril. Veja, Eucana ia ao templo oferecer sacrifícios, sacrificava por elas, e o texto também diz que Eucana amava a Ana, ou seja, ela era a preferida dele, mas eu quero que você perceba a sentença do versículo 5. O ventre de Ana está fechado. Por quê? O versículo diz que o Senhor havia fechado o seu ventre. Isso é muito importante. E já nos ensina uma grande lição aqui no começo desse texto. Deus é soberano. Então Ele também é soberano sobre o nosso sofrimento. Ele é soberano sobre as adversidades que nós passamos e aquilo que nós consideramos ser ruim. E como que é importante nós entendermos isso, até para chegarmos à conclusão que a gente vai chegar aqui hoje. Deus é soberano. O Senhor havia fechado o ventre de Ana. Nós vamos chegar lá e entender o porquê disso tudo. E o texto continua e nos mostra mais ainda o sofrimento de Ana. Os versículos 6 e 7 dizem que Penina, sua rival, provocava ela excessivamente para irritá-la, porque o Senhor tinha deixado ela sem filhos. E Ana, então, se colocava para chorar e não comia nada. Ou seja, a outra mulher de Eucana, Penina, era um empecilho horrível para a vida de Ana. Era um empecilho completamente horroroso para a vida de Ana. Em primeiro lugar, isso mostra para a gente o quanto que a poligamia era algo muito ruim. Apesar de ser algo permitido naquele contexto social daquela época, não há um relato da Escritura que mostre que a poligamia era algo normal. Sempre nós estamos vendo destruição, o tempo todo. Está aí, um homem com 2 mulheres e uma família destruída. Vai na igreja sempre para sacrificar, mas a família está destruída.
E aí ela está ali, a Penina. Penina tinha filhos. Ana não. E o texto, quando diz a palavra excessivamente, eu não sei como está na sua versão, enfim, mas quando diz a palavra excessivamente, quer dizer que Ana não sofria apenas uma zombaria, sabe? Aquilo ali, eu tenho filho, você não. Não era só isso que Ana sofria. O texto mostra para a gente que Ana se tornou um objeto de abuso emocional e psicológico de Penina. Todo o tempo, sabe, Penina estava ali, abusando verbalmente, agredindo verbalmente Ana. Era um terror psicológico que Ana estava sofrendo nas mãos de Penina. Eu sei que você pode perguntar assim, por que o homem não fez nada? Eu também não sei, e o texto não explica. Mas a história não é sobre Eucana, não é sobre Penina, a história é sobre Ana, e na verdade a história é sobre outra pessoa que a gente vai ver daqui a pouco. E quando a gente entende que Penina estava fazendo com Ana, é aí que a gente começa a entender a relutância que ela tinha de comer, de fazer as coisas talvez, toda a sua angústia. E o luto que ela estava no templo. Quando a gente olha para Ana, e se a gente pudesse voltar e ser transportado para aquele momento em que ela estava lá no templo, todos os anos, e a gente pudesse olhar de longe, nós claramente veríamos uma mulher digna de pena, com um coração extremamente quebrado, e uma mulher completamente esgotada, completamente angustiada. E então o marido dela vê que ela está triste, e o versículo 8 diz que Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O Eucana vê a dor da sua esposa, tenta ajudar. É interessante que ele não tenta ajudar resolvendo a situação entre Penina e Ana, não. Ele tenta ajudar falando palavras motivacionais, um coaching daqueles. Eu vou te dar umas palavras motivacionais, Ana, porque eu sou melhor do que filhos, Ana. Será que o meu amor não é suficiente para você? Eu te dou o meu amor, Ana. Você me tem. Mas parece que isso também não consola a Ana. Nada está consolando essa mulher. Ela não se encaixava nos quesitos sociais, ela sofria pressão, não era capaz de atender as expectativas daquela cultura, daquele ideal que foi construído com o tempo, de que a mulher deveria ter filhos. E mesmo que essa história seja bem antiga, hoje nós também sofremos muitas coisas parecidas. Eu não estou falando de ter filhos, porque filhos são bênção do Senhor. Eu estou falando de outras pressões que acontecem em nossa mente o tempo todo, que estão a cada esquina, chamando a nossa atenção o tempo todo. Em cada momento da cultura, em cada momento da história, da nossa história, da história da cultura, existiu e existe uma tensão que fica exercendo muita pressão sobre os indivíduos para viver de acordo com um ideal, com um padrão. Em outras palavras, toda cultura tem as suas peninas, que vêm e dizem: olha, você não está vivendo de acordo com esse padrão, você não está vivendo de acordo com esse negócio, você não está vivendo de acordo com esse ideal, você não está vivendo, você não está vivendo, você não está vivendo assim, você não tem esse tipo de roupa, você não tem esse tipo de sentimento, você não conseguiu esse relacionamento, E existem muitas meninas por aí. Você vai ter que descobrir qual que está gritando no seu ouvido. Você não é tão bonita quanto. Você não é tão bonito quanto. Você não tem tanto dinheiro assim. Você não é tão amado. Você não é tão bem sucedido. Você não conquistou aquilo que você queria conquistar. Você falhou. Você não é tão livre. E é interessante porque, mesmo que a gente viva claramente numa sociedade individualista,
onde as pessoas são capazes de escolher o seu caminho, é tudo isso que é falado hoje, né? Escolha o seu caminho, não se preocupe com o que as pessoas estão pensando de você, sabe? Não fique pensando, não se apegue ao que as pessoas dizem, construa o seu caminho, etc., o seu ideal. Mas parece que esse caminho, no fundo, é apenas uma farsa, sabe? Porque o que está por trás desse caminho, dessa ideia, é também um padrão. Quando nós ouvimos, siga o seu coração e construa o seu caminho. Não ouça as pessoas. Aí nós ouvimos essa pessoa que está falando isso. No fundo, a gente vai estar sempre escravizado naquilo que as pessoas estão falando e dos padrões que estão sendo construídos e criados no mundo. E tudo isso nos esmaga o tempo todo, de forma que faz com que a gente fique angustiado. E, obviamente, que nós somos escravizados por isso. E também nós escravizamos pessoas com isso. Porque não é só a forma que o mundo olha para nós e impõe as pressões sobre nós, mas também a forma que nós olhamos para o mundo e as pressões que nós impomos nas pessoas ao nosso redor. E esse é um dos efeitos do pecado. Sempre vão existir vozes dizendo, você é feio, você não é sofisticado, você não tem talento, você é incompleto, você é isso, você é aquilo. Você é estúpido, você é um bobo. Pessoas que não se encaixam vão ser sempre estigmatizadas. E elas vão acabar se vendendo, porque elas vão estar procurando satisfação para um vazio enorme que o pecado deixou em nossos corações. Cada cultura, cada época, cada momento da história da humanidade vai existir um sistema próprio de significado e de valor. E vai dizer, se encaixa aqui para você ter significado. Faça isso para você ter valor. Ah, não quero. Peninas, enchendo a nossa paciência. E às vezes que nós somos peninas, querendo que pessoas se amoldem à forma que nós pensamos. No caso de Ana, esse padrão era a fertilidade. Era ter filhos. Mas existe mais coisa por trás que a gente precisa ver. No fundo, existem duas vozes se dirigindo a Ana nessa história. Como vimos, existe a voz de Penina, sua rival. Provocação, irritação o tempo todo. Mas existe uma segunda voz, que a gente viu agora, é a voz do seu marido. Quando ele diz, eu não sou melhor do que ter filhos, é como se ele estivesse dizendo, Ana, Penina tem filhos, mas você tem o meu amor. Você tem o meu amor, Ana. E isso é bonito da parte dele, né? Mas ao mesmo tempo é uma tentação. Não direta de Eucana, mas o que está por trás do que está falando é uma tentação, em que Ana também pode cair. A tentação é dela encontrar significado em ter filhos ou no amor do marido. Ela encontrar valor no amor de um homem. São duas vozes aqui. Tenha filhos. Não pode ter. Me ame, você tem o meu amor. Ambas as vozes estão falando a mesma coisa. Encontre significado aqui. Encontre felicidade aqui. Veja, Ana, é aqui que você encontra a sua felicidade. Aqui você pode ser satisfeita plenamente. Mas será que o amor de um homem, por melhor que ele seja, pode realmente satisfazer o coração de alguém? Será que o amor de uma mulher, por melhor que ela seja, realmente pode satisfazer o vazio do nosso coração? Será que um relacionamento pode fazer isso? Mas a verdade é que Ana vai procurar outro caminho. Como a gente pode ver no texto, a partir do versículo 9. Eu quero que projete aqui, por favor. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor,
e chorou muito. Todos aqueles anos de infertilidade, a zombaria de Penina, finalmente quebrantaram o coração de Ana e romperam a represa de tristeza dela, e ela não pôde mais esconder nada. Ela vai ao templo, e no versículo 10 diz que ela orou ao Senhor e chorou muito. E era uma aflição tão particular, que na sua oração, a sua voz nem mesmo era ouvida. Só os lábios se mexiam, o texto vai dizer que só os lábios se mexiam, e era tão intenso que o texto diz que o sacerdote Eli viu e achou que ela estava bêbada. E repreendeu ela. Mas ela tenta explicar, dizendo, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Eu sou uma mulher triste. E todos nós sabemos que existem momentos tão angustiantes que não existem mais palavras para dizer. Somente lágrimas e silêncio. Todos nós sabemos disso. Mas por incrível que pareça, é no meio desse choro amargo, no meio dessa angústia, que essa mulher parece estar perto de recomeçar. Como muitas vezes acontece, as lágrimas de Ana se tornaram uma trilha para que ela pudesse ficar de joelhos diante do Senhor. Nós não sabemos muito bem como era a vida de oração de Ana antes disso aqui. Mas aqui, parece que a angústia quer ser uma professora de Ana. Parece que aquilo ali que ela está sentindo quer ensinar algo para ela. Deus precisava trabalhar a espera no coração de Ana. A fé de Ana precisava ser desenvolvida, ser moldada e ser forjada no meio da adversidade. O choro, então, angustiante, abraçou Ana. E ela mesmo diz no versículo, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E existe um posicionamento muito grandioso aqui. Ana está passiva a história toda. Aqui nós temos Ana tomando as rédeas, talvez. Indo para a voz ativa pela primeira vez, dizendo, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. É isso que eu vou fazer, eu não vou ficar parada, eu vou levantar. E vou orar. Diante das vozes que queriam comprá-la, diante de tudo que estava pressionando ela, de tudo que ela passava, ela toma uma decisão ativa, encontrar com a presença do Senhor. Encontrar com Deus. E qual que era o conteúdo dessa oração? O versículo 11 nos mostra. Diz assim, ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Esse era o conteúdo da oração. Corajosa. Mas agora, quando a gente vê isso assim, rápido, parece que ela está barganhando com Deus. De primeira, a gente lê isso e nós pensamos que ela está fazendo um joguinho, sabe, com Deus. Eu preciso encontrar uma forma de tirar uma criança de Deus para mim. Esse Deus que não me dá nada, então vou fazer uma forma aqui que ele vai me dar alguma coisa. Vou prometer que a minha criança vai ser dele e talvez ele me dê então essa criança. Parece que está vendo uma barganha aqui, mas eu quero que você perceba que é mais do que isso. Eu quero que você perceba que se é isso, se é uma barganha, tudo o que acontece depois não teria acontecido. Ela não está negociando. O texto diz a partir do versículo 16, acompanhe comigo. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e aflição. Então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu.
Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Veja, se isso aqui fosse uma barganha, o que teria acontecido? Seria ela orar, Deus dar o filho, então ela ter paz. Se fosse um jogo com Deus, ela oraria, Deus responderia a oração, e aí sim, então ela não ficaria mais triste. É isso. Mas não é isso que acontece no texto. O que acontece quando Ana vai e ora e pede um filho ao Senhor, é que na medida que ela encontrou a presença do Senhor, ela já sai de lá não mais triste. Ela encontra com o Senhor, com a presença, e então um recomeço profundo na alma de Ana acontece também. O texto diz que depois dela orar, ela já não estava mais triste. Ana ainda nem sabe como Deus vai responder a sua oração. Ana nem sabe se Deus vai responder aquela oração. Mas ela já não está mais triste. Ela já não está mais angustiada. Ela já não está mais abatida. Ana apresentou o pedido ao Senhor. E agora ela conhece a paz de ter derramado a alma, o seu coração ao Deus que conhece todas as coisas e cuida de todas as coisas. Ela conhece ali, naquele momento, o poder consolador que a presença do Senhor tem de nos fazer recomeçar novamente. E a coisa mais importante sobre isso é que ela só entrou na presença do Senhor. E isso mudou completamente ela. Completamente mesmo. Ela não fez nenhum negócio, ela não teve uma resposta para ter paz. Ela teve a paz, independentemente da resposta de Deus. Isso é extremamente importante para a gente poder entender. Quando ela disse que entregaria Samuel por todos os dias da vida dele, porque é isso que ela fala: me dá um filho, Senhor, e eu vou te entregar ele por todos os dias da vida dele. E não vai passar nenhuma navalha na cabeça dele. A gente precisa entender o que ela está querendo dizer aqui realmente. Cuidar do templo era um trabalho dos levitas. Levitas eram aqueles homens que nasceram da tribo de Levi, da família de Levi. E eles passavam o tempo todo no tabernáculo, cuidando do tabernáculo, mais tarde no templo. E eles não tinham nenhuma herança, eles não podiam possuir bens e não podiam possuir uma terra. Todas as outras 11 tribos de Israel poderiam, eles não, eles tinham que viver das ofertas e das coisas que aconteciam no tabernáculo. Só que Samuel não era da tribo de Levi. A mãe dele quer oferecê-lo como um nazireu. E o nazireu era alguém dedicado ao Senhor, ou, em outras palavras, um levita voluntário. Alguém que vai fazer por voluntariedade aquele serviço. E eu quero que você lembre, então, das coisas que nós estamos falando sobre infertilidade. Para uma mulher, naquele tempo, ter filho significava o encaixe social. Imagine todas as mulheres indo no mercado, na praça, com seus filhos. Mas Ana não tinha filhos. Mas se ela tiver também esse menino, ela vai continuar indo no mercado e na praça sem um filho. E as razões socioeconômicas. Ter um filho significava que esse filho então tomaria a posição do pai, os negócios da família e cuidaria, no fim, na velhice da sua mãe. Mas agora, se Samuel vier, ele é nazireu. Então Ana vai continuar sem alguém para cuidar dela no fim da vida.
Ou tudo que a mulher gostaria de ter em um filho é ver ele vindo correndo e enchendo ela de abraços e beijos, que tudo que os filhos fazem com os pais. E a riqueza emocional que é nisso. Deles correndo, brincando, fazendo graça, a gente filmando. Mas Samuel ia ser entregue. E Ana ia continuar sem os benefícios emocionais de ter um filho. Então, vamos juntos olhar mais profundamente para a oração de Ana. É como se ela estivesse dizendo: ah, Senhor, eu sempre quis ter um filho para mim. Sempre. E eu ainda quero. Como eu quero ter isso? Eu ainda quero participar do fato de ser uma mãe. Mas aqui na sua presença eu descubro que o maior presente é você para mim. Então eu quero ter um filho, para ele ser teu. Eu quero que você me dê o que eu estou te pedindo, Senhor, mas para eu te devolver. Se eu tivesse tido filhos antes de encontrar a sua presença, com certeza eu faria desses filhos um ídolo para mim. E isso traria sofrimento para todos nós. Por isso, então, Senhor, se você me der um filho, eu vou te entregar ele de volta. Porque só o Senhor é o presente da minha alma. É isso que Ana está querendo dizer com aquela oração. E agora já não importa mais o amor do seu marido, nem a irritação de Penina. Muito menos os benefícios que ter um filho podem trazer. Porque ela encontrou o presente da vida dela. O Senhor. E então Deus diz para Ana: tá bem, Ana, eu vou te dar um filho. E o texto diz que Deus se lembrou de Ana, e não é simplesmente uma lembrança de que Deus esqueceu. Caramba, não botei na minha agenda que hoje Ana vai ter que ficar grávida. Não tem a ver com isso. Tem a ver com Deus. Se lembrar na Escritura é sempre Deus cumprir no tempo certo o compromisso pactual da fidelidade dele. E o capítulo 1, então, termina com Ana tendo um filho chamado Samuel, dizendo que realmente o Senhor cumpre as suas promessas. Então Ana vai, no final do capítulo 1, entrega Samuel ao tabernáculo, aos sacerdotes. Ana cumpre a sua promessa. E ali naquele mesmo dia que Ana o entrega, ela faz uma oração muito profunda, que é registrada no capítulo 2. Eu quero que você leia comigo essa oração. Diz assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco do forte é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes eram fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos,
dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana, quando vai entregar Samuel, ela ora e canta essa canção maravilhosa, muito bonita. Só que nessa canção existe um padrão. Um padrão que parece ser o padrão bíblico à medida que nós vamos lendo a Escritura. Os soberbos são fracos e os fracos são fortes. Os incapazes se tornam capazes e o impossível se torna possível. Os estéreis se tornam férteis e os férteis vão se tornar estéreis. Os grandes são os pequenos e os pequeninos são os que são grandes. Os que estão cheios, ou se acham cheios, na verdade estão vazios. Mas aqueles que estão vazios, eles vão ser preenchidos. Deus não trabalha pela força e o desempenho humano, mas pela fraqueza. Deus não trabalha pela riqueza do homem, mas pela pobreza. É assim que Deus parece trabalhar, não é? Ele trabalha com os excluídos. Ele trabalha através dos fracos. Ele trabalha através dos pobres. E nós não sabemos muito bem o porquê das inúmeras adversidades da nossa vida. Mas uma coisa nós aprendemos: Ele é maior do que a nossa fraqueza, da nossa pobreza, maior do que o nosso sofrimento, e maior do que nossa angústia, e maior do que tudo que nós passamos de adversidade no mundo. Ele é maior. Então esse é o padrão de Deus. E na verdade, esse é o padrão da salvação de Deus. Mas além do padrão que essa oração está mostrando, essa oração também nos mostra uma pessoa. No fim da oração de Ana, diz que o Senhor destrói os seus inimigos e do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Um rei? Que rei? Ungido? Que ungido? Não havia rei em Israel naquela época. De quem que Ana está orando aqui? Ana, levada pelo Espírito, se vê envolvida agora em algo muito maior do que as próprias esperanças que ela tinha de ter um filho. E aqui nós começamos a entender que a história de Ana é algo que é muito maior do que ela mesma. Vai muito além de uma mulher angustiada e triste dentro de um templo. Vai muito além da infertilidade, da incapacidade humana. Samuel, filho de Ana, é quem seria o juiz que libertaria Israel e ungiria Davi, o rei que Deus escolheu para o seu povo. Samuel faria parte da história de Israel. É esse menino que Ana falou que entregaria. A gente fica falando muito, né, que Deus escreve o certo em linhas tortas. Mas não é bem assim. Uma história tão triste de infertilidade e desgraça familiar pode parecer linhas tortas, mas é que Deus escreve certo em linhas certas. Não existe nada torto diante de Deus. Torto é a gente, Deus é sempre direito. Deus estava conduzindo tudo isso para isso aqui, para chegar no momento em que Israel fosse liberto. Ana orou por um filho e em troca Deus respondeu muito mais do que ela pediu. Muito mais do que ela entendia. Deus respondeu à história do mundo. Deus mudou o mundo através do filho dessa mulher. Através de uma mulher orando. Através de uma mãe que ora. Num lugar uma pessoa tão insignificante para o mundo. E a oração de Ana, após Deus acabar com a sua infertilidade, surpreendentemente, não se concentra no seu próprio filho, mas no compromisso de Deus em trabalhar em nosso mundo, trazendo para nós um Salvador. A história de Ana é um retrato da história de Israel e, consequentemente, também da nossa história. Assim como Ana, todos nós somos estéreis e inférteis. Não havia vida em nós, no sentido espiritual. Ana, lá tinha os seus inimigos, e o povo de Israel tinha os seus inimigos também, os filisteus que estavam atacando aquele povo naquela época. E Samuel seria aquele que seria ungido para vencê-los.
junto com os reis. Mas esses inimigos são apenas um retrato dos nossos inimigos. Dos inimigos que é a humanidade, que nós enfrentamos, o pecado, a morte. Nós somos cercados de inimigos. E Samuel, por melhor que fosse, Davi, por melhor que tenha sido, por melhor rei que tenha sido, não poderia e não pode salvar o povo do seu maior problema, o pecado. E a separação de Deus. Por isso existe um apontamento na oração de Ana para além daquele tempo. Para o momento certo em que viria o verdadeiro rei, o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. E como há um padrão, quando Jesus vem ao mundo, o Filho de Deus vem ao mundo, ele não nasce em um palácio. Ele não nasce cheio de dinheiro. Ele nasce em uma manjedoura. Ele é excluído. Ele é espancado. Ele é humilhado. Ele é torturado. O próprio Jesus segue o caminho da oração de Ana. Os humildes são os fortes. Porque Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e se humilhou. E foi obediente até a morte. Na cruz, Jesus desceu à sepultura, recebeu o castigo dos nossos pecados sobre ele. Ele foi completamente rebaixado e humilhado na cruz. Mas no fim, Deus o vivificou, ele foi ressuscitado pelo Espírito. Deus o levantou da sepultura. E então ele assentou no lugar de honra. Jesus foi mais rebaixado do que Ana, mais do que eu e você. Jamais poderíamos imaginar ou sermos rebaixados em nossas vidas. Mas Deus o exaltou à mais alta posição, com o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele. E é assim que Jesus virou o mundo de ponta cabeça, subvertendo as nossas realidades de grandeza. E sabe o que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que a salvação é pela graça, meu amigo. Salvação não é sobre um Deus forte vindo salvar fortes. Salvação é sobre um Deus forte vindo salvar as pessoas mais fracas que existem. Pecadores. A salvação acontece para aqueles que não são fortes. Porque se você se acha forte, a salvação não é para você. Salvação é para aqueles que não são mente blindada. Como nós ouvimos por aí. Jesus veio para aqueles que têm a mente que não está muito blindada, que está andando torto no seu caminho, que não sabe muito bem qual decisão tomar. É essa pessoa que Jesus quer e vem atrás. Desculpa, este que vos fala está ensinando vocês nessa noite, é esse tipo de pessoa. Que bom que Jesus veio atrás desse tipo de gente, eu tenho uma esperança. Ele veio atrás dos fracos. Ele veio atrás daqueles que estão sofrendo. Aqueles que dizem, Pai, me aceite por causa do que Jesus fez, somente porque Jesus fez, somente em Jesus eu posso encontrar significado. No meio da minha angústia, no meio do caos, no meio de tudo que eu estou vivendo, no meio do meu choro. Pai, me aceite pelo que Jesus fez, não depende de mim, não é pela minha força, não é pelo meu desempenho espiritual, religioso. Eu quero ser aceito na cruz de Cristo. Então, queridos, a salvação não é baseada em realizações, na força, no desempenho humano. Não é baseada em quantos filhos você tem, quanto dinheiro você tem, quantos relacionamentos você tem, quantos cargos na igreja você tem, quanto amor de homem ou de mulher, ou a sua carreira profissional maravilhosa que você quer ter e que não consegue alcançar. Não é sobre isso. Essas coisas todas vão ter um fim um dia. A salvação é completamente baseada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, naquilo que Jesus fez na cruz por você. É nele que você é amado, aceito, aprovado, justificado, encontrado. E no fim você vai ouvir do próprio Jesus, eu sou um amigo para a sua solidão. Eu sou a riqueza para a sua pobreza.
Eu sou a justiça para o seu fracasso. Eu sou a alegria para o seu choro. Eu sou o abraço que você tanto precisa. Eu sou a vida para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Eu sou o recomeço que você tanto precisa. Meu querido amado. E é assim que Ana, então, sai da esterilidade para ser fértil. E é assim que nós também saímos da infertilidade espiritual, onde não há vida, para termos vida novamente. Você se sente sem vida hoje? Então essa mensagem é para você. Coloque a sua confiança em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. E somente nele. E mais, deixa eu te falar algumas coisas importantes sobre a angústia e a espera, meu irmão. Deixe com que a espera te leve para orar. Deixe com que a angústia, as coisas que você tem passado, te leve à oração. Te leve para a presença do Senhor. Deixe com que o seu sofrimento te mova ao lugar secreto de relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Deixe com que aconteça isso. A oração é esse lugar na hora da angústia. Por isso que Paulo nos aconselha lá em Filipenses a não andarmos ansiosos com coisa alguma, antes deixarmos Deus ciente dos nossos sofrimentos. Muitas vezes nós queremos logo o milagre de Deus, nós queremos a resposta de Deus. Mas deixe com que isso tudo te leve a orar mais, querido. Se você está experimentando angústia na sua vida, se você está experimentando algum tipo de sofrimento na sua vida, isso é um grande sinal, queridos. Isso é um grande sinal de que você está em boas condições para orar derramando a sua alma. Para orar entregando tudo que você tem. Eu não estou falando de palavras corretas, eu estou falando de um coração completamente entregue, derramado diante do Senhor. Talvez a sua mente esteja tão assim, dispersa pelos seus problemas, pelas coisas que você está passando, que você acha difícil se concentrar para orar. Mas, na verdade, são esses problemas que devem produzir em você uma boa oração. Uma oração não é uma técnica que a gente precisa dominar. Oração é derramar a nossa alma diante do Senhor. Então, às vezes, a gente não está aguentando mais. Mas, na maioria das vezes, querido, essa espera que você está passando para ter o milagre, não é o milagre. O milagre não é a oração ser respondida, mas a sua fé crescer enquanto você está esperando. Deus que está por trás disso quando a gente ora e as coisas não acontecem. Ou nós não estamos recebendo aquilo que nós estamos pedindo. E espera é algo que nós temos muita dificuldade. Na oração de Ana, ela diz: Senhor, eu vou te devolver, meu filho. Mas muitas vezes estamos orando por coisas que nós não temos nenhum interesse, nenhuma intenção em devolver a Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas que nós não vamos entregar para Ele. Então a gente precisa perguntar a gente mesmo no meio disso tudo: o que Deus está tentando fazer em mim, enquanto eu estou esperando o que eu estou pedindo? Ele quer que eu o veja mais? Ele quer que eu o deseje mais? Ele quer me mostrar que eu preciso mais dele? Ele está me ensinando a ser mais contente, a ter mais contentamento no meio da adversidade? É isso que ele está me ensinando. E eu sei que todos nós aqui desse auditório estamos esperando alguma coisa. Alguma coisa que seja boa. Todos nós estamos esperando alguma resposta de oração. Todos nós estamos ansiando por isso. Mas o mais milagroso que vai acontecer nessa sua história, querido, é o que Deus vai fazer com você enquanto você está esperando. Enquanto você aguarda. É no meio da espera, na oração, no encontro com a presença, que Deus vai aumentando a nossa fé para que a gente possa amar mais a Jesus e desejar mais a Jesus. Então hoje, querido, derrame a sua alma diante do Senhor.
Se você está angustiado, se você está em qualquer condição que seja triste e terrível, derrame a sua alma diante do Senhor. Você pode ver, você que esteve aqui aos domingos, você que vê alguns, você pode ver o quanto, cada mensagem dessa série, o quanto que Deus está disponível para aquele que vai até Ele. Derrame sua alma diante do Senhor. Você já pensou quão maravilhoso seria se daqui a anos, nessa vida ou em outra vida, isso pudesse ser dito sobre mim, sobre você, sobre essa igreja? Que nós somos um lugar, um povo que se derrama diante do Senhor. Que a presença de Deus mudou a nossa vida. É isso que gerou todos os avivamentos, queridos. É isso que pode gerar um avivamento no seu coração. Derramar a sua alma diante do Senhor. É isso que gerou vidas sendo salvas, poder através da oração. A esterilidade das nossas igrejas, a nossa fraqueza, tudo que nós passamos, deveriam nos levar a mais orar, a orar mais, a estar mais perto de Jesus, a buscar mais a presença de Deus. Não nos afastar dele. E são dores de parto mesmo. Dói mesmo estar nesse processo. Porque é isso que gera um nascimento espiritual. Assim como as dores de parto precedem o nascimento de uma criança, as dores de parto da oração desesperada precedem um avivamento espiritual. Então é isso que vai mover a gente novamente, pessoalmente. Derrame a sua alma diante do Senhor hoje. Você vai ter um tempo para fazer isso agora. Para você refletir e orar. Como a gente sempre fala aqui todo domingo. Hoje é um dia de recomeço. E a presença de Deus está aqui, como estava lá com Ana também. Ela está aqui. Só você realmente se conectar com Jesus. Derrame suas lágrimas, derrame sua alma e olhe diretamente para a cruz de Jesus.